Pronto, meu povo. Vamos iniciar aqui, né? Vou tirar só a vinheta aqui. Vamos lá, né? Boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo bem aí. Ok? Iniciar a correção do simulado. Quem estiver vendo a tela pequenininha aí, tem que mandar fixar, né? Ou maximizar aí para a tela ficar a tela cheia para vocês, né? A minha tela fica a tela cheia para vocês. Então, tem um alfinete, tem maximizar. Veja aí, se alguém estiver vendo a tela pequenininha, tem que fazer isso aí para poder ficar a tela cheia, né? E a gente poder, vocês poderem acompanhar, né? Boa noite. Tudo que vai ser escrito aí, né? Vai ser postado aí. Então, vamos nessa, né? Bom, então hoje é o microfone do Silvio Santos. Quase isso. Bem parecido, bem próximo. Mas aqui eu tenho outro também, né? Mas usando esse agora, na sala de aula fica melhor para mim, porque eu consigo me movimentar e não perde o áudio, né? Mas vamos lá. Então, momento aí da gente exercitar o cérebro, né? Um pouquinho. Na verdade, o que acontece? É para vocês pegarem esses simulados que eu posto e tentar responder antes, né? Não é para esperar a resolução, não. É para para responder antes, aí sim aguardar a resolução para corrigir, né? E tinha lá até uma folha de respostas para preencher tudo direitinho. Tá bom? Então, a primeira questão é uma questão da FGV, né? Que mexe aí com o tempo. Tá bom? Uma coisa muito legal aí da gente, né? Falando de série de TV, muito na moda. Quem aqui não assiste série, né? Todo mundo aí, pelo menos, tem alguma série que já assistiu, que gostou, que acompanha. Então, a questão da FGV 2024 veio falando sobre isso, né? Ela veio falando assim, ó, certa série de televisão tem 3 temporadas. Cada temporada contém 6 episódios. E cada episódio dura exatamente 42 minutos, certo? A lista, na verdade, ela está no grupo, no meu grupo. Foi o exercício do meu grupo. Mas eu vou ver, vou pegar aqui o link dela para que eu possa postar aqui. Só um minuto. Foi um simulado, né, que eu passei para o pessoal. Dia 30, se eu não me engano, foi isso mesmo. Dia 30, eu passei esse simulado para o pessoal. E aí, hoje, a gente está fazendo a correção, certo? Vou mandar aí o link dessa lista que a gente está usando, né? Vou fixar aqui também. Pronto. Tá aí. Nesse link aí, consegue baixar essa lista aí. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos o seguinte, ó. A série tem 3 temporadas, né? Certo? Cada temporada tem 6 episódios. Então, bora saber quantos episódios ao todo, né? Essa série tem, né? São 3 temporadas, cada temporada tem 6 episódios, 3 vezes 6 dá quanto? Então, nós vamos ter 18 episódios. Era isso que você tinha que fazer primeiro, né? Agora, ele fala que cada episódio tem 42 minutos. Olha só, cada episódio tem 42 minutos. Então, vai ficar o quê? 18 que multiplica 42. Não é isso? Vamos fazer essa continha aqui no cantinho? A ordem dos fatores não importa, né? Então, nós vamos ter isso aqui, ó, 18, 42 vezes 18. 8 vezes 2 dá 16, sobe 1. 8 vezes 4, 32, com 1, 33. Né? 1 vezes 2 dá 2, e 1 vezes 4 dá 4. Somando aqui, nós temos 6, 5, 7, né? Então, olha só,
Isso aqui vai dar o quê? 756 minutos, né? Minutos. Beleza, nós já achamos a resposta. Porém, o que é que está acontecendo ali? Ele dá essa resposta, mas em horas e minutos, né? Então, como a gente sabe, eu acho que é sabido de todos, que uma hora tem 60 minutos, né? Nós vamos pegar esse 756 e dividir por quanto? Por 60. Confere? Vamos pegar esse 756 e dividir por 60. Olha só. Vamos pegar aqui o 75. 75 dividido por 60. Quantas vezes 60 cabe em 75? Uma vez só, né? Uma vez 70, 60, 60. Quanto falta para 75? 15. Confere? Baixamos o 6 agora. 156 dividido por 60. Quantas vezes o 60 cabe em 156? Duas, né? Duas. 2 vezes 60, 120. 120 para 156, resta quanto? 36. Aqui a gente já para. Por quê? Porque a gente já tem a quantidade de horas completas, né? São 12 horas. E esse resto aqui, ó, indica para a gente o quê? Os minutos. Então, isso aqui quer dizer o quê? 12 horas e 36 minutos. Portanto, nós vamos marcar, teríamos que ter marcado aí a letra B. Ok? Ficou claro? Tranquilo? A questão aí de boa, né? Essa primeira questão. Tá bom? Certo? Bom, vamos para a próxima. Então, essa daí, a número 1, gabarito, letra B. Vamos para a próxima. O MESC 2025. Nós trabalhamos esse assunto, né, dentro de matemática, e a gente vai ver qual é a estratégia que a gente usa para resolver essa questão. Olha só. Durante uma feira de ciências, 2 equipes de estudantes montaram atrações com apresentações periódicas. A equipe A realiza uma demonstração a cada 12 minutos, enquanto a equipe B faz uma apresentação a cada 18 minutos. Tendo as duas começado simultaneamente às 9 horas, tendo as duas começado simultaneamente às 9 horas. Ponto. Sabendo que a organização do evento precisa programar um anúncio especial toda vez que as duas apresentações coincidirem. Indique a alternativa que informa qual será o próximo, ou melhor, o horário do próximo anúncio. Certo? Então, às 9 horas, as duas equipes, elas apresentaram ao mesmo tempo. Aí ele quer saber quando que elas vão apresentar novamente ao mesmo tempo. Na aula que nós tivemos, eu falei disso aqui, ó, que encontro futuro, nós vamos usar qual assunto? MMC. Certo? Encontro futuro. Eu quero saber quando que essas apresentações elas vão acontecer juntas novamente. Então, eu tiro o que aí? O MMC. Tá bom? Eu vou tirar o MMC desses valores aí, né? Então, eu vou tirar o MMC de quem, professor? Do 12 e do 18. Eu vou ter que tirar o MMC do 12 e do 18. Então, bora lá. Tirando o MMC aqui, ó, do 12 e do 18, certo? Vamos pegar por quanto? Primeiro, por 2, né? Por 2. Aqui dá 6, aqui dá 9. Né? Dividir 12 por 2 dá 6, 18 por 2 dá 9. Continuo por 2. 6 dividido por 2 dá 3. E o 9 repete. Agora eu vou para onde? Por 3, né?
aqui dá 1, 3 dividido por 3 dá 1, e 9 por 3 dá 3. Vou por 3 de novo, aqui dá 1, e 3 dividido por 3 dá 1. Terminou? O que é que eu faço agora? Multiplico todo mundo aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3 dá quanto? 36. Então, o próximo encontro vai ser depois de 36 minutos, né? O próximo encontro das duas apresentações. Como eles começaram às 9 horas, né? O próximo horário vai ser às 9h36. Gabarito, letra E. Tá? Gabarito, letra E. Tá bom, gente? Ficou claro aí? Então, uma questão, quando envolve encontro futuro, nós temos o quê? MMC, tá? É bem comum esse tipo de questão, e você vê que já é uma questão desse ano já, né? 2025. Questão boa. Tudo bem. Encontro futuro, MMC. Já grava isso aí para você usar mais para frente também. Essa próxima questão é a questão de fração, né? Frações. Olha só. Dos 1.236 clientes agendados para consulta em uma clínica multiprofissional, um terço foi atendido pelo cirurgião dentista. Um terço pelo cirurgião dentista. E ele fala mais. Ele fala que um sexto não compareceram à consulta. O restante realizou atendimento com o médico, o quê? O restante realizou com o clínico geral. Aí ele pergunta, quantos clientes agendados, né, foram atendidos pelo clínico geral? Então, bora lá. Quem é o nosso valor ali? 1.236. O cirurgião dentista, vou botar CD, né, de cirurgião dentista, ele atendeu um terço dessa galera, um terço desses clientes, né? Então, a minha missão é achar o quê? Um terço de quem? Um terço de 1.236. Como é que eu faço isso? Um terço vezes 1.236. Fechou? Eu multiplico a fração pelo valor. Certo? Aqui embaixo não aparece, mas aqui embaixo é como se fosse 1, né? E aí você tem esse vezes esse vezes esse, né? Você vai fazer a multiplicação em cima, multiplica em cima, embaixo, multiplica embaixo. O que é que a gente vai ter, então? Né? O que é que a gente vai ter? 1 vezes 1.236 dá 1.236. Sobre, tá? Aqui não aparece, mas aqui tem 1 embaixo, né? Ó, tem 1 aqui embaixo. 3 vezes 1 dá quanto? 3. Então, eu tenho que fazer essa divisão. Vou fazer aqui no cantinho, ó. 1.236 dividido por 3, né? 12 por 3 dá 4. 4 vezes 3, 12 para 12, nada. Baixo 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3 para 3, nada. Baixo 6. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6 para 6, nada. Então, pelo cirurgião dentista, foram atendidos quantos clientes? 412. Certo? 412. Aí ele fala, não compareceu, botar não compareceu. Aqui foi cirurgião dentista. Não compareceu. Um sexto. Mas é um sexto de quê? Um sexto do total, né, de clientes, né? No caso aí, 1.236. Então, um sexto de 1.236. A mesma coisa que eu fiz na outra. Só que aqui agora é um sexto, né? Então, vai ficar o quê? 1 vezes 1.236 é o próprio 1.236. E 6 vezes 1, aqui embaixo fica quanto? 6. Vamos fazer essa divisão? 1.236 dividido por 6, né? 12 por 6 dá 2, né? 2 vezes 6, 12 para 12, nada, baixo 3. Só que presta atenção, ó, eu baixei o 3, né? Só que ainda está menor, não é? Não é verdade? Só que ainda está menor.
Como eu já baixei o 3, para eu baixar outro número, eu tenho que colocar um 0 aqui, ó. Aí eu baixo agora o 6. Pronto. 36 dividido por 6 dá quanto? 6. 6 vezes 6, 36 para 36, nada. Então, nesse caso aqui, nós temos 206, né? Pronto. Então, 412, cirurgião dentista. 206 não compareceram. Ele me falou o quê? O restante foi atendido pelo clínico geral. Então, quem é o restante? Vamos fazer a diferença, né? Olha só. 1.236 menos 412 menos 206. Certo? E aí nós vamos chegar na resposta. Tá? Vamos fazer essa conta aqui. Se a gente somar esses dois aqui, dá quanto? 618, né? Então vai ficar assim, ó, 1.236, não se perde não, menos 618. Vamos fazer essa conta. 6 por 8 não dá, né? 16, e aqui vira 2. 16 por 8 dá, menos 8 dá 8, 2 menos 1 dá 1, e 12 menos 6 dá 6. Resposta, então, clínico geral, 618. Vou botar aqui, ó, clínico geral, CG, 618. Você deveria marcar a letra D. Tá bom? Uma questão aí de frações, né? Então, o que é que a gente pode extrair dessa questão? Para você calcular a fração de algo, né? Basta você fazer o quê? Multiplicar essa fração por esse algo, que aí você consegue calcular. Tudo bem, minha gente? Entendido aí? Alguém ficou com dúvida? Não, né? Eu sei que tem algumas questões aí que alugaram um triplex na cabeça de vocês, mas essa daí eu acho que não foi uma delas, né? Então, a gente vai avançar. Vamos arrasta para cima. Essa 4 deu BO ou tá de boa ela? Essa 4 aí. FGV 2025 também, esse ano. A média de aritmética, né, de 5 números é 6. Olha a questão legalzinha, interessante e fácil também. Deu BO? Ah, bora lá. Então, a média de 5 números, perdão, é 6. Vocês vão ver que ela é fácil. Um sexto número é incluído no conjunto, fazendo com que a média dos 6 valores seja 7. É correto concluir que o número incluído foi. Então, bora lá. Como é que ele achou a média dos 5 números e deu 6? Como foi que ele achou? Como é que ele fez isso? É simples. Como é que a gente calcula a média? Né? Ele somou os 5 números, não é? E dividiu por 5. Então, ele pegou a soma dos 5 números e dividiu por 5. Quando ele fez isso, ele achou a média. Qual foi a média que ele achou? 6. Não foi isso, gente? Deixa eu organizar melhor isso aqui. 6, né? Não foi isso que ele fez? Agora, perceba, ó. Eu pego esse 5, ele está dividindo, eu passo ele para o outro lado fazendo o quê? Somando, ou multiplicando, né? Então, esse 5 vai ser 6 vezes 5. Então, esse 5 vai ser quanto? 30. Confere? 30. Gente, quando ele fala que a média dos 5 é 6, é como se cada um, né? Se cada um desses números fosse 6. Tipo, quando você tirava a média na escola, você fazia lá, quem é da época antiga, né? 4 unidades, né? Aí você fazia 4 unidades e sua média, por exemplo, era 8. É como se você tirasse 8 em todas as unidades. Mas não foi isso que aconteceu. Você tirou notas variadas. Mas se a média deu 8, é como se você tirasse 8 em todas, né? Quando ele fala aqui que a média de 5 é 6, a média dos 5 números é 6, é como se cada número desse valesse 6. Então, para a gente achar a soma, basta a gente fazer o quê? Multiplicar, né? 6 vezes 5, 30. A soma é 30. Só que aí entrou um número novo. Né? E ele fala o quê? Depois que entrou esse número novo,
que a média dos 6 valores é quanto agora? 7. Ou seja, pegou a soma dos 6, dividiu por 6 e achou quanto de média? 7. A mesma ideia, é como se cada valor, né? Se cada um desses 6 valesse 7. Esse 6 não está dividindo, ele passa para o outro lado fazendo o quê? Multiplicando. Então, S6 igual a 7 vezes 6. E S6 igual a quanto? 42. Beleza? Então, olha só, perceba agora a sacada. Antes, quando tinha 5 números, a soma valia quanto? 30. Quando entrou o novo número, a soma valeu quanto? 12. Quanto que aumentou daqui para cá, né? Quanto que aumentou? 42. A diferença para 30 é quanto? 12. Então, nosso gabarito, letra E. Certo? Não era difícil. Pode fazer essa carinha de assustada aí mesmo, mas não era difícil, não. Deu para perceber que não era difícil? Porque eu tinha a média antes, eu tinha a soma com a média, né? Eu conseguia a soma antes e conseguia a soma depois com as médias. E aí, eu vejo qual era a diferença. Era 30, passou a ser 42, quer dizer que o número que foi acrescentado foi quanto? 12. Gabarito letra E. Beleza? Pegou a dica aí? Guarda no seu coração para se aparecer na sua prova algo semelhante, você saber, lembrar dessa noite aqui, né? Lembrar desse dia aqui, tá bom? A aula provavelmente vai ser rápida, que é só correção. Mas é isso. Com essas explicações o tempo todo, assistindo as aulas, né, vendo exercício resolvido, é muito bom. Vocês vão ver que vocês vão ampliar muito, né, o horizonte de vocês. Tenho recebido muito feedback aqui positivo, que tem ajudado. Tudo que a gente tem feito, né, tem ajudado. Então, aproveitem os momentos. Todo momento é importante. Todo momento é importante. Tá bom, gente? Vamos ver a próxima? Ah, essa aqui é chatinha só por causa do cálculo mesmo, né? Mas vamos lá. Após a análise das alturas dos novos brigadistas do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Gilson, o responsável pela turma, organizou as informações das alturas dos brigadistas em metros, conforme a tabela a seguir. São 10, né? Considerando essas informações, assinale V para as afirmativas verdadeiras, não é isso? E F para as falsas, tá bom? Então, bora lá. A melhor de todas aí é a do meio, né? Por que a do meio, professor? Porque ele fala da moda. Quem assistiu essa aula comigo, né, o pessoal, principalmente o pessoal do meu curso aí, já viu essa aula, sabe que moda, vamos pensar na moda do nosso cotidiano, né, o que a gente vê sempre, né? Moda não é o que vê sempre. Então, moda é o que mais aparece. E ele está dizendo que a moda é quanto? 1,740. Vamos ver? Ó, tem ele aqui, aqui e aqui. Tem alguém que aparece mais aí que ele? Tem algum valor desse que aparece mais? Não, né? Ele aparece 3 vezes, é o valor que aparece mais vezes. Confere, turma. Então, realmente, a moda é isso aqui, 1,740, a moda. Tá bom? A moda é isso aí mesmo. Tá? Vou deixar a média por último, tá? Mas deu V aí, né? No meio deu V. Quem é que a gente já pode eliminar aí? Podemos eliminar a letra C, podemos eliminar a letra E. Confere? Isso, perfeito, Bruno. Podemos eliminar C e E. Vamos ver a mediana? Vamos ver a mediana? A mediana eu vou fazer um negócio aqui com vocês. Legal, ó. A gente precisa ordenar, né? Ele está dizendo que a mediana é 1,785. Mas para achar a mediana, nós precisamos ordenar.
Eu vou pedir para você não escrever. A gente vai ordenar na tabela mesmo. Certo? Na tabela mesmo. Então, vamos lá. Quem é o menor de todos aí? 1,680, né? Aqui é 1. Estou ordenando. 1,680. Depois vem 1,740, né? E tem 3, né? 2, 3 e 4. Confere? Depois vem 1,780. Então, aqui vai ser 5, né? 1,790 vai ser 6. Estou colocando na ordem, né? Eu estou numerando aí a ordem crescente, tá? 1,800 vai ser 7. Aí vem 1,820 vai ser 8 e 9, certo? E 1,920 vai ser o 10º. Beleza? Tranquilo o que eu fiz aí? Eu não escrevi os números em ordem, eu apenas ordenei eles com esses números aí. O primeiro é 1.680, o segundo é 1.740, ou 1,740, e por aí vai. Vocês entenderam o que eu fiz? Entenderam? Quantos números nós temos aqui? 10, né? Que é par. Que é par. Para achar a mediana, nós vamos precisar dos dois centrais. Quem serão os dois centrais? Olha só. Quanto é 10 dividido por 2? 5, né? Então, os dois centrais vai ser o quinto e o sexto. Confere ou não? Isso. Então, os centrais vão ser 1,780 e 1,790. Tá bom? Aqui você não vai precisar fazer conta, não, tá? Vai precisar fazer conta, não. Olha só. Eu quero equilibrar, né? Eles vão ter o mesmo valor. A diferença deles é 10 aí, né? De 80 para 90, não é 10? É ou não é? Então, esse que tem 90, ele vai dar 5 para o que tem 80. Então, vai ficar como 1,785 aqui e 1,785 aqui. Então, realmente, a mediana é o quê? 1,785. Aqui está verdadeiro. Deu para entender o que eu fiz? A diferença daqui para aqui, deixa eu pegar outro. A diferença daqui para aqui é 10, né? Não é 10 a diferença? Então, esse daqui que tem mais, passa 5 para esse. Que, na verdade, é isso que a gente está fazendo. Mas, se a gente fosse fazer a conta, seria como? Ó, 1,780 mais 1,790, não é isso? Vamos somar. Aqui vai dar 0,17, vai 1, né? 14, 15, vai 1, 3. 3,570. Aí a gente tem que pegar esse 3,570 e dividir por 2, a metade, tá? Faz isso aqui, ó. 3,570 dividido por 2. Vamos ver. 3 por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2 para 3 dá 1. Desce o 5. 15 por 2 dá 7. 7 vezes 2, 14 para 15, 1. Baixa o 7. Né? 17 por 2 dá 8, né? 8 vezes 2, 17. 16 para 17, 1. Baixa o 10. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10 para 10, nada. Quantas casas tem ali? 3, né? Aqui. 1,785. Confere com o que a gente vinha calculando. Então, a última também é verdadeira. Quem é que a gente pode cancelar aí? Letra B e letra F. Restando, então, somente quem? A letra A. Tá? Mas vamos fazer a letra A aí, né? Para ter certeza. A média. Ele falou que a média é quanto? Ele falou que a média é 1,783, a média. Mas a gente já tem a resposta, né? Mas vamos lá. Vamos somar todo mundo. Opa. Vamos somar todo mundo para a gente ver, né?
1.820. É isso? Vírgula, né? Vou fazer assim, ó. Vamos somar aqui e depois a gente junta os dois, tá? Deixa eu pegar esse aqui. Vamos somar aqui, depois a gente junta os dois. Esse cálculo daqui foi a mediana, né? A mediana a gente pega, a gente ordena em ordem, beleza? Se liga aí. A mediana a gente coloca os números em ordem, por isso que eu fui colocando essa numeração aqui, para ordenar. E a gente pega, em caso de ímpar, vai ter um número que vai ficar no meio. Em caso de par, serão 2. Como a quantidade era par, ficaram 2 no meio. Quem serão os dois que vão ficar no meio? 1,780 e 1,790. O que a gente faz? Soma os dois e divide pelo meio, né? Divide na metade. Divide por 2. Aí a gente tem a mediana. Agora, a média é o quê? A gente tem que somar tudo. Ó, eu vou usar aqui mesmo. Essa coluna da esquerda, 0, né? 2 e 4, 6. Vou botar aqui, ó, 0. 2 e... botar mais para cima. 0. 2 e 4, 6. 6 e 8, 14. Mais 4, 18. Mais 4, 22. Vai 2, né? 10, 17, 23, 30, 37. Vai 3. 4, 5, 6, 7, 8. Aqui vai dar 8,720. Tá? Agora, esse lado direito aqui, ó, 0, né? 2 e 8, 10, 19, com 2, 21, vai 2. 10, 17, 24, 32, 41, vai 4. 4 mais 1, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui vai dar 9, 110, né? 9,110. Quando eu somo esses dois valores, ó, 8,720 e 9,110, 110, nós vamos ter o quê? 0, 3, 8, e aqui vai dar 17, né? 17. Então, vai ficar assim, ó. Beleza? Como a gente tem que pegar esse valor e dividir por 10, por que dividir por 10, professor? Porque a gente está tirando a média, não é? A média é você somar tudo e dividir pela quantidade de elementos. No caso aí, a gente vai dividir por quanto? Por 10. Dividir por 10 é só correr a vírgula, né? Para a esquerda. Então, vai ficar o quê? 1, correndo a vírgula para a esquerda, né? 783. Exatamente o que ele falou aqui, ó. 1,783. Tá? Portanto, aqui também é o quê? Verdadeiro. Então, gabarito aí, letra A, tudo verdade, né? Tudo verdadeiro. Tá bom? Módulo que mais aparece, mediana depois de ordenado que fica no meio, e média, soma tudo e resolve, né? E divide pela quantidade de elementos. Usou quando é tempo futuro, usa qual meio? MMC, né? Encontro futuro, no caso, né? Encontro futuro, MMC. É isso que está perguntando? Foi a questão 2, né? Se eu não me engano. MMC, encontro futuro. Foi a questão 2. Então, tá aí. A 5 tá ok. Vamos ver a 6? 6 é boa. 6 é... A gente teve uma aula de álgebra ontem, né? Ontem. E eu falei com os meninos, ó, tem uma questão lá que envolve isso aí, né? Álgebra. Essa daqui essa daqui tá super de boa. Quem errou, quem acertou, quem errou essa daí, já paga 10 flexões aí, viu? Tô olhando daqui, vocês pagando 10. Eu acho que ninguém errou essa questão, né? Eu acho que não, né? Mas vamos lá, que o tempo voa. Tudo é possível, viu, Dan? É? Errou, será? Errar eu não Olha... errei, não, mas é possível. tá bom. Mas essa daí não é para errar, não, viu? Vamos ver? Não, não errei, não. Ótimo. Fico feliz. A soma de 3x tá quanto? Achou que não ia conseguir, né? Mas conseguiu, né? Eu espero.
A soma desses 3x aí dá quanto? 21, não é? Então, se a soma dá 21, quer dizer que cada x desse tem que ser quanto? 7. Confere, galera. Então, x vale Sim. 7. Não é isso? Uhum. A do meio também é de boa. Ó, Cada um vale 5. 3y, né? Isso. 3y que dá 15. Então, quer dizer que cada y vale quanto? 5. Não é isso? Cada y vale 5. Vou colocar aqui, ó, para lembrar depois. Aí vem o que ele pergunta. O que é que ele pergunta? X mais x vezes y igual a z. Qual é o valor de z? Então, a gente tem que calcular isso aqui, ó. X mais x vezes y igual a z. Né? Quem é x? 7. X de novo, 7. Vezes y, que é quanto? 5. Isso aqui vai dar o valor de z. Faço primeiro o quê? Multiplicação, né? Multiplicação. Agora, perceba, ó. Perceba. Se a pessoa fizer 7 mais 7, 14, né? 14 vezes 5, marco 70. Não é verdade? Então, tem que saber a ordem das operações. Como eu tenho uma adição e uma multiplicação, primeiro eu tenho que fazer a multiplicação, né, gente? Então, eu repito 7. Quanto é 7 vezes 5? 35. Isso aqui vai ser z. Logo, z igual a quanto? 42, né? Para quem não é bilíngue aí, 42. Gabarito letra A. Tá? Os simuladozinhos, normalmente, eles são equilibrados nessa perspectiva, né? Tem questões fáceis, tem questões médias e tem questões mais difíceis. Eu já comentei isso com vocês, né? Em concurso público, 30% fácil, 50% médio e 20% difícil, tá? Mas lembrando que se a gente pegar 80%, tá ruim? Não, né? Então, os simulados, eles vão seguir mais ou menos essa perspectiva aí. Essa daí eu acredito que a maioria colocaria na faixa dos 30% fácil, né? Conhecendo, trabalhando com letras, tá? Vamos para 7. Aí eu vi, aqui eu vejo menino chorar e mãe não vê, né? E aí, meu povo, FGV de novo. Ele fala assim, ó. O número cuja soma com seu sucessor, ou com seu antecessor, somando com o dobro, com o seu dobro vixe, peraí, deixa eu voltar aqui que deu um nó. O número cuja soma com seu antecessor, somando com o seu dobro, e o sucessor deste último vale 96. Eita bagaceira. Ô, Dan, se o senhor se atrapalha, imagina a gente que... Não, me atrapalhei na hora de ler, Lúcio. Na hora de resolver aqui, eu mando bem, viu? Foi na hora de ler. Esse negócio de ler aí não é muito comigo, não. Aí deu um nó aqui, tá É da olhando. hora de ler mesmo, que se não ler, interpretar fica difícil, mas dá continuidade. Mas vamos ver. Vamos ir indo por partes aqui. O número, eu não sei que número é, né? Então, vamos lá. Vou colocar o quê? X. É o número. Não é isso? Eu não sei que número é. Só é você lendo aí, traduzindo para a linguagem algébrica. Só é você lendo aí, traduzindo para a linguagem algébrica. Ó, o número cuja soma, um número cuja soma mais, não é isso? Com o seu antecessor. Se o número é x, pergunto a vocês, se o número é x, quem é o antecessor dele? Menos X. Não. Hã? Não. Menos, Antecessor. Hã? Fala alto. Não ouvi. menos O antecessor. Quem é o antecessor de 5, gente? 4. Né? Quem é o antecessor de 10? 9. Isso, Manoel. Então, não, o número é X. O antecessor dele, vou até colocar de outra cor aqui, ó. Vai ser X menos 1.
Não é isso? O antecessor é o que vem antes. Tá? Aí vem somando com quem agora? Somando com o seu dobro. Como é o dobro de um número? O número é x. Como é o dobro 2x. dele? 2x. E somando também, né? O sucessor desse último. Ele fala o quê? Deixa eu pegar uma cor diferente. O sucessor deste último. Quem foi o último não foi 2x? Quem é o sucessor de 2x? X mais 1. Não. O sucessor de 2x. Ai, não pegou Quase agora. isso. 2x mais 1. O sucessor é o que vem depois dele, né? Se o número é 2x, ele falou desse último, então é desse cara aqui, ó. O sucessor dele é ele mais 1, né? Não é verdade? Então, olha só. Presta atenção. Um número cuja soma com seu antecessor, somando com seu dobro, e somando também, né? E esse somando também com o dobro, com o sucessor deste último. Então, é 2x mais 1. Tá tudo aí. Ô, Dan, só Ele uma disse dúvida. que a bagaceira aqui dá quanto? 96. Bom, depois que você traduziu, ficou fácil. Ô, Dan, quando vem antecessor, vai ser sempre subtração, é? Antecessor? Sim. Antecessor não é o que vem antes? É menos, Isso. né? Antecessor Entendi. é menos 1. E sucessor, mais 1. O Beleza. Obrigada. que é que acontece? Esse 1 negativo vai embora com esse 1 positivo. Não é verdade? Não é isso? O que é que a gente tem aqui, então? X mais x, 2x, mais 2x, 4x, mais 2x, 6x. 6x igual a 96. O 6 está multiplicando, passa dividindo, né? 96 dividido por 6. X igual a quanto, gente? 14. Ou 16, Não, né? 16. 16. Houve um equívoco, mas deu tempo recuperar. Então, gabarito, letra D. Vamos, agora que a gente já sabe que é um número, bora testar? Bora testar para ver? Ó, o número 16, somado com seu antecessor, quem é o antecessor de 16? 15. Somado com seu dobro, quem é o dobro de 16? 32. Somado com o sucessor deste último, mais 33, né? Então, se você somar tudo aqui, ó, você vai encontrar exatamente quem? 96. Beleza? É a leitura algébrica, né? É leitura algébrica. Depois que a gente chamou o número de x, a gente tem que ir usando as informações com esse x aí. Entendeu? Então, a gente chamou o número de x. O antecessor dele, x menos 1. O dobro dele, 2x. E quem é o sucessor desse 2x? 2x mais 1. Então, tinha que montar esse esqueminha, né? Igualar 96 e resolver a equação. Aí ficou fácil. Depois que montou a equação, né? Da leitura lá, né? Parecia pouca coisa, mas tinha muita coisa. Não é verdade? Mas eu acho assim, deu para vocês entenderem essa parte aí, essa tradução? Essa questão é realmente ele caprichou, né? Com esse mundaréu de coisa aí. Beleza? Vamos para a próxima. 8. Quadrix. Beatriz está se preparando para o carnaval e decide desfilar como super-heroína. Para montar sua fantasia, ela precisa escolher uma máscara, uma capa e um par de luvas. Ó, ela precisa escolher uma máscara, uma capa, né? Máscara, capa e um par de luvas. PL. Beleza? Ela tem 5 opções de máscara, 3 modelos de capa e 4 tipos de luvas.
Com base nessa situação hipotética e sabendo-se que ela escolherá exatamente uma peça de cada categoria, assinale a opção que apresenta de quantas formas, de quantas formas diferentes Beatriz poderá montar sua fantasia. Problema de contagem, né, gente? Então, agora a gente vai ver a opção. Quantas opções para máscara? 5. Quantas opções para capa? 3. E quantas opções para luvas? 4. Beleza? Multiplica tudo, porque é máscara e capa e luva, e vocês já sabem, já aprenderam que a gente multiplica. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 4 dá quanto? 60. Gabarito, letra D. Essa daí eu acho que sem muita complicação, né? Só tinha texto enunciado, mas eu acredito que ela é sem complicação. Entenderam? A gente trabalhou isso aí em problemas de contagem, não foi? Vamos para a próxima, eu acho que é problema de contagem também. 9. IDECAN. Determine a quantidade de números pares com 4 algarismos que podemos formar com os números 1, 5, 6, 7 e 8. Então, bora lá. O número ele tem que ter quantos algarismos? 4. Não é isso? Não tem um zero lá, maravilha. Não precisa se preocupar, né? Se não tem um zero, não precisa se preocupar. Então, bora lá. Unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Por quê? Tem que ter 4 algarismos. E eu só posso usar quem? Tem que ser números pares. E eu só posso usar 1, 5, 6, 7 e 8. Deixou de cabelo em pé? Vamos ver, né? O BO dela aí. Vamos lá. Gente, se o número tem que ser par, ele tem que terminar. Não sei se vocês vão concordar comigo. Para o número ser par, ele tem que terminar no algarismo que? Par. Não é isso, gente? Eu já ensinei isso a vocês. A restrição é essa. Para o número ser par, ele tem que terminar com algarismo par. Exemplo. 1, 5, 7, 8. Se eu formar esse número, 1578, você percebe que mesmo os 3 primeiros... Voltar na 8, tira o print aí. Lá, você percebe que... Tirou? Ok? Aqui. Mesmo eu colocando 3 números ímpares aqui, pelo fato do último ser par, esse número todo aqui ele é um número par. Entendeu? Então, para o número ser par, grava isso aí que muita gente confunde. Para o número ser par, ele não precisa que todos os algarismos sejam pares, né? Ele precisa apenas que o último seja par. Aí eu pergunto a vocês, quantas opções eu tenho? Ou melhor, quem é que pode entrar aqui? Só um minutinho, rapidinho. Vai pensando aí. 2 e 8, ou 6 e 8. Fazer um ajustezinho. Então, vai pensando aí. Se esse camarada... Só um minutinho. Pronto, tá ok aqui já. Estava botando o outro fone aqui. Então, todo mundo está me ouvindo bem aí, né? Normal? Mudou nada, né? Joia. Então, quem é que pode entrar aqui nesse último espaço? Quem é que pode entrar? Somente quem? Ou o 6, Ou 6 ou 8. ou 8. Não é isso? Então, eu tenho quantas opções? 2. Tá bom? Agora vamos para o restante. O restante não tem restrição nenhuma. Vamos para o restante. Na unidade de milhar, quantas opções eu tenho? 4.
Por que 4, Lúcia? Porque uma já foi usada. Negativo. Onde é que está falando que os algarismos têm que ser diferentes, distintos? Dan, desculpa, vai usar 5, 5 e 5 aí. Isso. 5, 5 e 5. Não está falando algarismos distintos, gente. Tinha que estar dizendo aqui, ó, algarismos distintos. Ele tinha que falar aqui, ó. Mas ele não falou, né? Ele não falou. Então, se ele não falou, pode repetir. Tá certo? Pode repetir. Então, ficou o que aí? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 2, né? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 2, 250. Gabarito, letra A. Entenderam? Se ele falasse distintos, aí sim ficaria 4, 3 e 2, né? Que eu não poderia repetir. Mas ele não falou algarismos distintos, tá? Tem, olha só. Ele quer números, quantos números pares com 4 algarismos, né? A gente consegue formar com os algarismos 1, 5, 6, 7, 8. Para o número ser par, ele tem que terminar em um algarismo par, né? Então, com esses algarismos que a gente pode usar, só pode terminar em quem ali? Em 6 ou em 8, não é isso? Como ele pode só terminar em 6 ou em 8, a gente tem quantas opções para usar aqui no final? Apenas 2. Só pode ser ou 6 ou 8. Não é verdade? Pronto. Agora a gente vai para unidade de milhar, centena e dezena. Como a gente pode repetir os algarismos, né? Nós podemos usar qualquer um desses aqui. Então, temos 5 opções. Aqui também temos 5 opções. E aqui também temos 5 opções. Tá? Multiplicou todo mundo, resultado, 250, gabarito, letra A. Ok? Vamos para 10. A 10 é a mais chatinha de todas. De todas, essa 10 é a Essa aí mais é chata. babado, essa aí foi horrível. Ó, pretende-se elaborar uma senha composta por 4 elementos distintos. Aqui já apareceu, né? Aqui já apareceu a palavra distintos, não foi? E essa senha tem que ter quantos algarismos, gente? Quantos dígitos? 4, né? 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Certo? Vocês vão ver porque ela é ruim, por causa de um detalhezinho. Mas depois, se você entender o que eu vou fazer aqui, vai ficar de boa, vai ficar tranquilo. Serão utilizados os números de 1 a 9, tá? De 1 a 9, tá, gente? E as letras dentre as 26 letras do alfabeto. Sendo que há distinção entre letras no formato maiúsculo, maiúscula e minúscula, viu, gente? Presta atenção, tem diferença. Para o primeiro da senha, pretende-se que seja, ó, para esse primeiro aqui, a pretensão é que seja 3 ou 6, não é isso? Para o segundo, nós vamos ter uma vogal. Tá bom? Para o segundo elemento, que seja uma vogal. Para o terceiro elemento, pretende-se que seja um número ímpar. Então, para cá, vai ser um número que ímpar. E para o último, pretende-se que seja uma letra qualquer. Então, aqui vai ser uma letra, né? Qualquer. Letra qualquer, né? Então, aqui vai ser uma letra qualquer. Mas lembra que tem que ser o quê? Distintos, né? Lembra disso, tá bom? O número total de possibilidades distintas para elaborar essa senha. Então, a gente quer saber quantas senhas a gente consegue fazer assim. Vamos lá. Se a gente começar aqui, ó, gente.
pelo primeiro. O primeiro aí, ele pode ser 3 ou 6, não é? Quantas opções nós temos? Primeiro dígito, quantas opções nós temos? 2. Pode ser tanto 3 ou quanto 6. Não é isso? O segundo dígito, nós temos quantas opções? 5. Tem certeza? Tem uma... Não, Dan, desculpa. 10. Isso. Nós temos 5 vogais, mas tem uma distinção entre maiúscula e minúscula. Não é isso? Então, nós vamos ter 5 vogais maiúsculas e 5 vogais minúsculas. Então, nós temos quantas opções aqui? 10. Aqui que vai vir um problema. Aqui agora que vai vir um problema. Algarismo ímpar. Quantas opções nós temos? Se é de 1 a 9, vai ser 1. Vai ser quanto? Aqui que vai dar um problema. Sabe por que aqui vai dar um problema? 4. Os algarismos... 4, né? Mas olha só o problema que vai dar aqui. Aqui pode ser 1, 3, 5, 7 ou 9, né? Não são os algarismos ímpares aqui? Só que tem um detalhe. Se eu já usei o 3, aqui vai ser 4. Se eu não usei o 3, aqui vai ser 5. Deu para entender a lógica da coisa? Ó, Sim. o primeiro aqui tem que ser 3 ou 6. Se aqui for 3, aqui vão ser 4 opções, porque o 3 já foi usado. Não é isso? Mas se nesse primeiro número eu usar o 6, aqui vai ser 5, porque o 3 não foi usado. Deu para entender o chabu que dá aí? Deu para entender o problema que dá? Então, e aí, professor, como é que a gente vai fazer essa questão? Vamos lá. Vamos separar. Vamos fazer. Como o primeiro dígito tem que ser 3 ou 6, a gente vai começar com o 3, certo? Lembrando que esse 3 aqui é o número. Se a gente começar com o 3, e a gente, ou se a gente começar com o 6. Nós vamos fazer esses dois casos. Vou botar aqui, ó, caso 1, começando com 3, caso 2, começando com 6. E a gente vai ver o restante. Olha só. 1, 2, 3, né? Porque só falta 3. E aqui também. 1, 2, 3. Certo? Vem comigo. Vamos pensar que aqui a gente já começou com o número 3. Tá bom, gente? Já começou com o número 3. Então, vamos lá. Aqui, esse segundo tem que ser uma vogal, né? Quantas opções a gente tem? 10, como vocês já disseram. Esse aqui tem que ser um número ímpar, né? Aqui tem que ser uma vogal, né? Ó, botar aqui, ó. Vogal, número ímpar, e aqui tem que ser o quê? Uma letra, né? Me diga uma coisa. Se aqui é ímpar, tem que ser um algarismo ímpar. Quantas opções eu tenho aqui, gente? Me diga aí. Quantas opções eu tenho aqui? Lembrando que a gente já usou o número 3, né? E aí? 4. Porque o 3 já foi usado lá na primeira casa. 4. E aqui tem que ser uma letra. Quantas opções eu tenho? 21. 51. Perfeito. 51. Por que 51? Eu tenho letra maiúscula e minúscula, Lúcia. Ó, presta atenção, né? Nesse caso, é dobrado. Perdão, Então, vai ser 52. 52 letras, né? Como eu já usei uma vogal aqui, aqui vão sobrar quantas letras para eu usar? 51. Ficou claro ou não? Multiplicando isso aqui, ó. Ó, 4 vezes 51. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Com 10 ali, 2040. 2040.
é esse primeiro caso. Mas vamos ver o segundo caso. No segundo caso, a gente começou com que número? Ao invés do 3, a gente começou com o 6, né? Vamos lá, de novo, a mesma coisa. Quantas opções? Aqui tem que ser uma vogal, um algarismo ímpar e uma letra. Quantas opções a gente tem para vogal? 10, 10. Número ímpar. 5. Isso. Por quê? Porque nesse caso a gente começou com o número 6. E 6 não é ímpar, né? Então aqui nós temos 5. E uma letra, 51. 51. Multiplica tudo. Olha só o que a gente vai ter. 5, 25 com 0, né? 2.550. Só que a gente pode ter esse primeiro caso, ou o caso 1, ou o caso 2, né? Já que é o, a gente vai fazer o que com isso aqui? Somar. Tomar da Então letra vai P ficar de branco. 2.040 mais 2.550. Somando 0,954. 4.590, gabarito letra B. Essa, para mim, foi a mais chatinha que tinha, né? Mas eu quis colocar ela para vocês porque é bom vocês terem contato com essas situações também, né? É bom vocês terem contato com essas situações. Então, quando vocês verem que um caso está atrapalhando, vocês vão dividir, vocês vão separar. Faz usando uma situação e depois faz usando a outra situação. Entendeu? Quer ver um tipo de questão que pode aparecer para vocês? Ó, vou pegar aqui as meninas que estão aí, por exemplo. Neia e Lúcia. Elas vão formar comissões de 4 pessoas. Calma, eu vou dar uma brifada com vocês novamente, viu? Mas vamos lá. Neia e Lúcia vão participar de um grupo com 4 pessoas. Só que aí ele fala assim, ó, Né e Lúcia estão brigadas. E elas não querem, se uma tiver, a outra não quer participar. O que é que você faz? Você faz a contagem com Néia participando, você faz a contagem com Lúcia participando, lembra que se Néia participar, Lúcia não participa, e vice-versa, e depois você soma as duas coisas. É um exemplo, entendeu? É um exemplo que já aconteceu em questão assim. Nesse caso, olha só, o primeiro aqui tinha que ser 3 ou 6, não é isso? Só que quando chegava aqui, ó, dava um problema. Por que dava um problema? Porque se aqui usasse o 3, aqui o 3 não poderia, seria 4. Mas se no primeiro usasse o 6, aqui poderia, seria 5. Então deu essa controvérsia, tá vendo? Entende? Se eu começasse a senha com 3, aqui o 3 não ia fazer parte, ia ficar 4. Se eu começasse a senha com 6, aqui o 3 ia poder fazer parte, ia ficar 5. Tá vendo que ia dar uma diferença? Aqui a gente não sabe se é 4 ou 5, porque a gente não sabe se vai usar o 3 ou 6. Então, o que é que a gente fez? A gente tirou isso aqui de cartaz e começou a trabalhar separadamente. Tem o caso 1 e o caso 2. No caso 1, a gente começou com 3. No caso 2, a gente começou com 6. Então, nós vamos fazer os dois casos separadamente, beleza? Então, lembra que nesse primeiro caso, a gente começou com o número 3, a senha. Porque era 3 ou 6, para começar. Como aqui tem que ser uma vogal, e eu tenho vogais maiúsculas e minúsculas, eu tenho quantas opções? 10. Né? Aqui tem que ser um número ímpar. Opa, presta atenção. Eu já usei o 3 aqui. Se eu já usei o 3 aqui, quantos números ímpares soma, ou sobra? 4. Não é isso? E aqui tem que ser uma letra. Como são 26 letras no alfabeto e eu tenho diferença de maiúscula e minúscula, eu tenho 52 letras. Como eu já usei uma vogal aqui, aqui vai sobrar quanto? 51. Entendeu essa primeira parte? Aí eu multipliquei tudo, deu quanto? 2040. Esse foi o caso 1. Aí, no caso 2, eu considerei começando a senha pelo 6.
Aí vai ser o mesmo processo. Ó. Aqui 10, porque tem que ser uma vogal, né? E aqui 51, porque tem que ser uma letra qualquer, diferente, né? Diferente da vogal que eu já usei. Como eu usei uma vogal aqui, por exemplo, se eu usei a letra A maiúscula, eu não posso usar a letra A maiúscula aqui mais. Então, eu vou ter quantas opções? 51. Mas o detalhe estava aqui, ó, nesses dois, né? No primeiro caso aqui era 4, no segundo caso, como eu usei um número par para começar, aqui eu tenho 5 opções de ímpar, 1, 3, 5, 7 ou 9. Aí eu fiz esse cálculo, deu quanto? 2.550. Como é caso 1 ou caso 2, eu vou fazer o que com esses dois valores? Somar, foi o que eu fiz. Beleza? Última questão, que vem agora, regra de 3. Uma questão da CESP-SEBRASP, uma questão de regra de 3, o quê? Composta. Nada. O tempo de conclusão de determinada obra de engenharia é inversamente proporcional ao número de trabalhadores, máquinas e horas trabalhadas. Se 8 operários e 3 máquinas trabalharem 6 horas por dia, a obra será finalizada em 12 dias. Olha só, nós temos aí várias grandezas, né? Vamos colocar aqui. Nós temos quantidade de operários, nós temos quantidade de máquinas, confere? Nós temos horas por dia, horas diárias de trabalho, e nós temos dias, né? Quantidade de dias, né? Tempo em dias, aqui. Primeira linha ele me dá toda, né? Ele fala o quê? 8 operários, 3 horas, ou 3 máquinas, 6 horas por dia, vão finalizar a obra em 12 dias. Vamos colocar aqui? 8 operários, 3 máquinas, 6 horas por dia, vão finalizar em 12 dias. Confere? Aí ele pergunta, tudo bem até aí, essa primeira linha? Joia? Quem já assistiu a aula de regra de 3, isso aí vai ser bem tranquilinho. Quem não assistiu ainda, infelizmente, né, vai dar um probleminha de interpretação. Mas é isso aí, regra de 3 é isso aí. Agora, ele fala assim, ó, se a gente tiver apenas 3 operários, tá vendo aqui? E 2 máquinas, ó, e a jornada de trabalho, 8 horas por dia, a obra será terminada em quantos dias? X. Beleza? Embora ele já me disse lá, mas vamos analisar, ó. Pega onde tem o X, né? E vamos comparar com as outras grandezas. Vamos fazer as perguntas, certo? Vamos botar uma setinha aqui para cima, tá? Só para referência. Vamos lá. Vamos comparar operários com dias. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Você está numa obra. Se você aumenta o número de operários, o que é que acontece com o tempo da obra em dias? Aumenta ou diminui? Diminui, né? Isso. Se a gente aumenta a quantidade de operários, o tempo gasto nessa obra diminui, né? Não é isso? Então, vamos colocar aqui uma setinha para baixo. É o contrário, né? Agora, vamos comparar quantidade de máquina e dias. Sempre aqui tem o X com as outras. Pergunto a vocês, se eu aumentar a quantidade de máquina, o que é que acontece com o tempo da obra? Se eu tiver mais máquinas, Diminui. diminui também. Não é isso? Então, quantidade de máquina também é o quê? Inversamente proporcional. Agora, vamos ver horas diárias com dia. Se eu aumento a carga horária do meu pessoal, o que é que acontece com o tempo de obra? Diminui também. Diminui também. Então, tudo aí vai ser o quê, gente? Inversamente proporcional. Inversamente proporcional. E ele já tinha dito aqui, ó, que era inversamente proporcional. O tempo de conclusão de determinada obra de engenharia é inversamente proporcional a trabalhadores, que é operários, máquinas e horas trabalhadas. Então, ele já tinha me dito que era tudo inversamente.
Beleza? Agora eu vou montar. Vamos lá? Montando. Aqui tem um X do lado esquerdo. 12 está para X. Assim como as outras do lado direito. Só que está tudo invertido, né, gente? Então, vamos inverter. Essa daqui, ao invés de ficar 8 para 3, vai ficar o quê, turma? 3 para 8. Para 8. Perfeito. Essa daqui. 2 para 3. 2 para 3. E essa última aqui? 8 para 6. 8 para 6. Fechou? Tranquilo? Agora vai começar um corta-corta aqui. Ó. 3 em cima, 3 embaixo. Foi embora. Tchau. 8 em 8 cima. em cima e 8 embaixo. 8 embaixo. Foi embora também. Não é isso? Para finalizar, esse 2 e esse 6 eu posso por 2, né? Por 2, aqui fica 1. Por 2, aqui fica 3. Depois de enxugar bastante isso aí, ficou o quê? 12 está para X, assim como 1 está para 3, não é? Não é verdade? Fazendo agora aqui o nosso cruz-credo, ó, multiplicação cruzada, tá? O que é que a gente vai ter? X vezes 1 é X, né? E 12 vezes 3 dá quanto? 36. Então, minha obra vai ser finalizada em 36 dias. Gabarito letra C. Com a questão da CESP e SEBRASP, já esse ano de 2025, né? Falando aí de regra de 3 composta. Gente, regra de 3 composta é uma assunto que está em matemática, mas ela tem muito de raciocínio lógico. Então, faz parte muito, né? Além de ser de matemática, faz parte muito de raciocínio lógico. E o raciocínio lógico, na matemática, ele é inevitável. Você precisa raciocinar logicamente para você interpretar a questão. Não é isso? Então, nós temos aí, agradecendo a presença de Barbosa, André, né? Bruno Oliveira, Nea, Mara, Dilma, Edilene, Jamile, Gabriela, Jane, Joseane, Ju, Kate, Lislane e Mário, né? Lucy, Neide, que é Lucy, Luiz Braga, Manoel, Saraci, Solange e Thay. Para vocês, eu deixo a seguinte mensagem: estude no seu ritmo. O importante é não parar de estudar. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado pela presença aí. Concluímos nosso simuladozinho aqui, a correção. Eu vou subir depois essa aula aqui no YouTube e jogo o link lá no grupo, para caso vocês queiram assistir novamente, tá bom? Forte abraço. Fiquem com Deus e bom descanso. Boa noite. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau.